Muito bem. Boa noite a todos. Alguém gostaria de fazer a prece? Então vamos lá. Pode deixar que eu faço. Então vai. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao Pai Todo-Poderoso, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma noite de estudos e rogamos aos nossos mentores que nos ajudem a abrir o nosso entendimento para estes ensinamentos. Que assim seja. A Elaine está entrando? Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Aí, acho que vai dar certo aqui. Muito bem. A tela tá boa aí para vocês? Eu não consigo enxergar. Tá bom? Tá tudo bem aqui. Então, ó, nós estamos então no capítulo 1, né? Só tem um negócio meio estranho aqui. Ok, beleza. Nós estamos no capítulo 1, os caracteres da revista espírita, da revelação espírita. No item, já é o 11 terça-feiras que nós estamos estudando esse capítulo 1. Nós estamos no item 45 da obra, né? Ok? Vamos... se alguém quiser ler também, pode ficar à vontade, viu? A primeira revelação foi personificada em Moisés, a segunda em Cristo. A terceira não está em nenhum indivíduo. As duas primeiras são individuais, a terceira é coletiva, característica essencial de grande importância. Ela é coletiva no sentido de não dar privilégio de sua criação a ninguém. Portanto, ninguém pode se dizer seu profeta com exclusividade. Então, é muito importante esses dois parágrafos aqui, 3, né? Que Kardec está colocando, porque ele está qualificando alguns momentos da evolução nossa da humanidade, né? No primeiro momento, com Moisés, a revelação foi personificada em Moisés, né? Se nós formos, ele vai falar disso mais para frente, mas se nós formos para trás e entender as características da revelação de Moisés dentro dos 10 mandamentos, nós vamos ter lá, se eu não me engano, são 613 códigos de conduta, que é a legislação civil, né? A regulamentação civil que Moisés criou para poder regulamentar a postura daquele povo, né? E isso estava personificado na figura de Moisés. A segunda revelação, ela está personificada na figura do Cristo. Mas tem uma característica que difere a terceira, né? Que ela é coletiva e não individual como as duas primeiras. E isso já é fundamental, porque só esse parágrafo aqui já dá para que nós possamos compreender que mexer, completar, continuar o espiritismo, né, ou reformular o espiritismo, ela não deve ser feita, em nenhuma hipótese, por uma pessoa individual. Então, ela é coletiva, né? E essa característica é essencial de grande importância. Então, hoje a gente vê, né, livros do Espírito sendo divulgado
de um único grupo, um grupo fechado, Então, como é que nós vamos manter a qualidade da metodologia, né, da unidade de princípio e do método adotado por Kardec, dessa coletividade, para que isso possa ser aceitado como uma revelação, lembrando que revelação, Kardec só coloca na doutrina espírita o que é revelação dos espíritos, o que está alinhado com as leis divinas, que são as leis naturais, né? E ele só tira essa conclusão depois de várias informações, de vários médiuns diferentes, de vários pontos do planeta diferente, com a concordância do mesmo princípio, passando pelo crivo da lógica, da razão e do bom senso, não só de Kardec, mas de um grupo, para poder, depois de tudo isso, analisar se isso dá para aceitar como uma proposta dos espíritos ou não. Então, essa terceira revelação, só por esse capítulo, só por esse parágrafo, desculpa, né, nós não poderíamos aceitar, por exemplo, os 4 evangelhos de Rustang como uma obra, né, que está complementando a doutrina espírita, por exemplo, não é? Porque ela resvala, ela não passou por esse princípio que Kardec deixou. E isso é muito importante. Então, quando existe um médium trazendo uma informação de um ou mais espíritos, nós temos que pegar a opinião de um médium, né, e desses espíritos, para poder passar pelo crivo aqui dos caracteres da doutrina espírita e ver se essa informação desse indivíduo, né, ou desse espírito isolado, se ela está de acordo com as bases espíritas ou não. Mas o pessoal despreza esses conceitos, despreza essa preocupação, né, e essa metodologia construtiva de conceitos da doutrina espírita, e às vezes vão soltando obra e rotulando-se como reveladores da doutrina espírita, né? Ou trazendo novos conceitos, ou querendo remodelar princípios, e nós temos que tomar muito cuidado com isso, para poder estar aceitando ou não, né? E aí cada um vai poder, com essas características, analisar como é que a gente vai pontuando esse tipo de obra, né? Alguém quer fazer algum comentário, complementar, discordar, ou fazer algum... completar? Ou podemos seguir? Arthur, eu ouvi ontem ainda uma palestra da Anete, e que ela diz uma frase que é muito significativa. Se Deus permite, quem sou eu para não permitir? Algumas variações desse tipo. Não, perfeito, né, Lorival? Nós não estamos invalidando a possibilidade. A única coisa que Kardec está deixando informado que um dos critérios para que a gente não se engane e que a revelação, por ser coletiva e ela ser universal, no sentido de não ter regionalismo, ela tem essa característica que é de grande importância e às vezes isso acaba sendo desprezado, né? Na análise. Então, isso é mais uma cautela para ver como é que a gente analisa e longe de refutar qualquer tipo de obra, mas só tomar o cuidado, né? Eu não sei se vocês sabem, por exemplo, eu recebi
um livro dos Espíritos novo, não está aqui, que veio de Matão, de um grupo de velhos amigos, e esse grupo ele está reformulando linguagens, conceitos da obra de Kardec, e é igualzinho a estrutura, a disposição, é pergunta e resposta, né? E ali aquele grupo está já intitulando-se o continuador de Kardec e revelando esse tipo de informação. Então, isso acontece, né? O próprio Chico, na Federação de São Paulo, né? Está escrito lá na Hora do Testemunho, o Chico conta essa história junto com o Herculano Pires, que eles quiseram também reformular o Evangelho segundo o Espiritismo, alterando conceitos, simplificando as palavras, né? E depois o Chico conta essa história, que isso nós temos que tomar muito cuidado, porque mexer em conceitos de ordem universal não é tão simples assim, né? Então é nesse sentido que fica o alerta. Eu estou tentando achar aqui. Aqui, ó. Vendo? Livro dos Espíritos. E dentro do livro, né, ele tem a estrutura igualzinha do Livro dos Espíritos, perguntas e respostas, mas eu li parte da obra aqui e é complicado para... Posso ler, tá? E a gente pode ler, não tem problema. Agora, mudar conceitos de Kardec é uma coisa meio complicada. E isso está cheio dentro da literatura, nas livrarias. Aqui em Jabuticabal, Lorival, na revista aqui, na livraria espírita que nós temos, isso já tem 1 ano e meio, 2 anos, eles estavam com o Livro dos Espíritos simplificados, com nova linguagem, reformulada, facilitada, só que a hora que você vai pegando, vai mudando o conceito. Então, o problema não é você simplificar o negócio, é você querer alterar conceito, né? Aí é um problema, né? Então, Mas essa questão de alterar conceito já ocorre no movimento espírita, né? A gente vê palestrantes e até palestrantes bastante conhecidos com conceitos do tipo, que o cérebro do perispírito, sendo que lá no Livro dos Espíritos já está dito que espírito não tem órgão. Aí eu já ouvi pessoas que porque o cérebro do perispírito... Então... Isso não deixa de ser uma reformulação de conceitos também. Sim. No próprio Livro dos Espíritos, lá na pergunta 254, os espíritos responderam para Kardec que os espíritos não têm órgão, então... E esse tipo de coisa acaba sendo, assim, tem bastante, né? Então, compete a cada um, tá lendo, analisando, buscando os ensinamentos e validando, né? A ideia nossa aqui é discutir, dialogar, e cada um pode tirar a conclusão que achar melhor, né? Porque, como o Kardec diz, né, a gente também não pode impor nada, porque o Espiritismo não é para ser imposto, é para ser compreendido. Mas isso realmente eu concordo com você, tenho a mesma leitura, e tem vários palestrantes que adotam isso, né? Querendo materializar, fazer conceitos materiais da própria doutrina espírita. Então, isso na minha visão, acaba distorcendo. Mas eu concordo com você, né? Cada um tem a sua liberdade e a gente não pode impedir. Só que eu penso assim, a maioria, 90% das pessoas que seguem, né, o movimento espírita não estudam Kardec mesmo. Então, assim, elas acabam aprendendo uma coisa totalmente deturpada, né? Que não existe. Perfeito. São poucos aqueles que estudam e que realmente falam, não, isso aí não está em acordo com o que
né, o que a doutrina, conforme Kardec codificou a doutrina. São poucos os que realmente estudam e talvez se a maioria estudasse de fato, talvez nem existissem, né, essas confusões. É que a gente talvez como é que nós podemos analisar isso? Principalmente no Brasil, né? A nossa cultura de origem, ela vem, às vezes, do protestante, ela vem do catolicismo, ela vem, às vezes, do candomblé, ela vem de raízes culturais, ou, mesmo que não tenha essa base, sempre de conceitos materialistas. E o que o Espiritismo está querendo reformular mesmo, né, numa revolução, que acaba sendo a revolução moral, mas ela passa por toda essa proposta filosófica, né, e científica. E se nós não buscarmos a base, que é isso que nós estamos tentando fazer, passando com calma, os caracteres da revelação espírita, para que quando a gente lê qualquer coisa, nós possamos ter a lente para enquadrar o que é e o que não é, né, Elvio? É uma coisa muito preocupante, porque tem muitas, na maioria das casas, por exemplo, do movimento espírita, a obra do Céu e Inferno e a obra da Gênesis são as obras quase que não estudadas, ou pouco estudadas, né? Com profundidade. E é onde Kardec está fechando o conceito. Então, isso acontece, né? Faz parte e compete a cada um de nós estudar, fazer esse estudo, fazer esse esforço, né? Resgatar tudo isso para que a gente possa não fazer confusão. Então, Na verdade, Arthur, a nossa cultura é de não pesquisar, é de receber tudo mastigado. Então, é muito cômodo nós sentarmos numa cadeira e ouvir a palestra. E aí, se o palestrante fala alguma coisa que não é de acordo, mas é bonito, a gente leva isso para frente. Quando vem uma palestra, um ensinamento que cobra uma posição que nós temos que sair de cima do muro e tomar uma decisão na nossa vida, e a gente não gosta, né? Dentro da doutrina, nós sabemos que quanto mais você se aprende, mais rápido você tem que fazer a sua mudança, né? E aí, nós vemos o quê? As casas onde tem alguém que fala muito bonito, que tem o dom da palavra, lotada. E principalmente se fala que você está perdoado de tudo, que você, né? Então, a nossa cultura é assim, é do mais fácil, do mais bonito, nós gostamos de ouvir palavras assim, empolgadas, né? E isso nos fascina, é da nossa cultura isso, não analisar. Isso a gente não vê só dentro do relógio. Isso a gente não vê só dentro da religião, né? Nós vemos, por exemplo, dentro da escola, aquele professor que fala mais, encanta mais os alunos. A gente vê, infelizmente, na nossa política, né? E nós temos a preguiça da pesquisa. Eu acho que esse que é o nosso problema. Não, e é uma somatória, né, Helene? Bem colocado, e é uma coisa cultural, né? Porque nós somos modulados ou quase que inclinados dentro do conceito que você está abordando a receber tudo pronto e a não pesquisar por conta própria, a não poder questionar por conta própria, a não achar outro caminho por conta própria, né? E isso no modelo, inclusive da escola, é assim, né? Você questionar o professor é uma afronta. Eu tive um exemplo em casa, né? A Beatriz estava fazendo um processo na matemática, ela chegou numa conclusão, mas não fez a metodologia de raciocínio que a professora aceitou, deu 0. Eu fui lá e falei assim, mas escuta, tem vários caminhos aqui para poder você chegar nessa mesma resposta, né?
se você não despertar o interesse do aluno para ele, né? Olha como Cristo é importante, né, Elaine? Deixe brilhar a tua luz, né? Se você tira, aí a pedagogia da educação proposta por Pestalozzi acaba resvalando nisso que você está falando, que Kardec era o seu discípulo, né? E ele escreve lá nas obras dele, olha, discípulo de Pestalozzi. E é um negócio que, como a gente não estuda essas obras na fonte, a gente fica meio perdido. E Pestalozzi tinha essa cultura, né, Elaine, de você equilibrar a educação entre cérebro, a emoção e o braço, equilibrada em 3. E uma provocação para que o aluno redescobrisse a coisa. Então, não adianta... O Newton descobriu a lei da gravidade, mas para o aluno, ele tem que redescobrir. Porque se ele pegar só a fórmula pronta, ele não aprendeu nada. E esse processo é um processo completamente diferente. Então, a nossa cultura, né, ela é de receber pronto, é de não questionar. Aliás, se questionar, você tá agredindo e ofendendo. Então, nós não aprendemos a debater, a realmente dialogar, a fazer a hemaiêutica de Sócrates lá no bom sentido, não sofismo, né? Aquela coisa, ganhar o discurso por ganhar o discurso, mas realmente tentar tirar o conhecimento e a verdade. Então, tudo isso... O professor que faz esse tipo de coisa, ele tolhe a imaginação do aluno, a vontade de descobrir coisas, né? É muito complicado isso. Eu tive um professor de matemática que eu tenho esse problema, né, de inventar fórmulas. Até sábado, durante a feijoada, saiu esse assunto. Perguntaram lá, quem teve aula com o professor Moral? Eu falei, eu tive, graças a Deus, porque ele entendia que eu gostava de inventar fórmula, né? E um professor de arte também, né? Não, isso que você desenhou não está certo, isso não existe, né? E aí, como você falou, nossa cultura já vem da escola, né? Quando um aluno apresenta alguma coisa diferente do que o professor imagina, pronto, acabou. Então, aí nós mesmos doutrinamos, eu falo como professora, a não pesquisar, a ter tudo assim, do jeito que o professor ensinou, tem que reproduzir. Elaine, em relação ao que você está falando, e o Arthur também falou, isso às vezes também se dá por conta do sistema ter esse tipo de comportamento, até mesmo para controle, né? Sim. É uma forma de... Gente que pensa é um perigo. Né? Mas exato. Você imagina, você dominar ali uma pessoa e, de repente, essa pessoa sair ali do teu domínio e querer, de repente, não ser melhor do que você, mas estar com conhecimento a mais do que você, acima do que você. Então, aí já vira uma disputa e... enfim, o que o Arthur falou, né? Outro assunto. A luz dele sai um pouco mais fora, né? Exato. Mas por quê? Porque é um sistema que não pensa que a gente tem que se unir, como a doutrina coloca, para o bem geral, né? Porque aí a gente tem que dividir, né? Crescer todo mundo ao mesmo tempo. E aí é a ganância, né? Entra a ganância, por que eu vou querer que você seja do mesmo nível que eu, sendo que eu posso fazer com que você esteja abaixo, recebendo menos do que eu, né? A estrutura inteira é desse jeito, né? E nós, como pessoa inclinada mais para esse desregramento do orgulho e do egoísmo, no próprio núcleo familiar já nasce essa estrutura que não necessariamente precisaria ser assim. Então, esse processo de controle por você não despertar o outro ou não aceitar aquele ser em si, né? Que é a pedagogia do Cristo, né? E essa proposta é a proposta do Espiritismo para que cada um busque por si,
para que com o entendimento possa se autorregular, para que o livre-arbítrio seja bem aplicado e escolha o caminho do bem e não escolha o caminho do mal. Porque, como está lá no ensinamento, né, e nós vamos ver isso aqui, vai passar de novo, nós fomos criados simples e ignorantes, com aptidão para escolher o bem ou o mal. Então, eu posso escolher o mal para mim e o mal para minha família, o mal para o meu bairro, o mal... Porque e isso é bonito, né? Nós somos os agentes da matéria. Nós é que estamos manipulando, por isso que nós somos co-criadores. Né? Então, é uma coisa para a gente refletir. Né? Então, portanto, ninguém pode se dizer profeta, né? Seu profeta do Espiritismo com exclusividade. Olha só, olha que coisa, né? Ó, só esse parágrafo invalidava a possibilidade de aceitar a obra de Rustang, por exemplo, né? Como uma obra de princípios espíritas. E o movimento espírita acabou aceitando. Nós temos um estudo de Rustang aí até hoje. E Kardec já refutou a obra de Rustang lá na Revista Espírita. E o que ele queria? Ele se intitulava, né, o revelador do Evangelho. A parte moral era ele que teria que fazer. Era esse o conceito dele. Né? Então, ela surgiu, né, ela aqui, o Espiritismo surgiu simultaneamente sobre toda a Terra, para milhões de pessoas, de todas as idades, épocas e condições, em todos os níveis da escala social, conforme essa predição narrada pelo autor de Atos dos Apóstolos, nos últimos tempos. Disse o Senhor: derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens verão, deixa eu ver aqui, será que eu copiei errado? 45. Vossos filhas e filhas profetizarão, vossos jovens terão e anciões terão, vossos jovens e anciões terão sonhos, né? Que ficou meio complicado aqui. Vossos jovens terão e os anciões sonhos, né? Então, o quê? Então, nós vamos estar derramado o Espírito sobre toda a carne, os filhos e as filhas vão profetizar e todos vão ter sonhos, né? Vão ter essas imagens. Então, ela não proveio de nenhum culto especial, a fim de um dia servir como ponto de referência a todos. Olha que bonito esse último parágrafo. O Espiritismo não proveio de nenhum culto especial, a fim de servir como ponto de referência a todos. Todos o quê? Todos os cultos. E, às vezes, nós não entendendo qual que é a proposta de Kardec, da espiritualidade, nós queremos fazer uma estrutura religiosa, querendo impor para o planeta inteiro que a religião do futuro é a religião espírita nos moldes que nós entendemos. Isso é um problema, né? Da mesma maneira que o Cristo não veio criar religião nenhuma, o Espiritismo, segundo Kardec, não veio de nenhum culto especial a fim de, um dia, servir como ponto de referência a todos. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que ele já desenvolveu isso e vai desenvolver de novo depois. Que o Espiritismo, ele vem trazer as bases de unificação, as bases de princípios, né? Revelando as leis naturais, que são as leis divinas, para que todos os povos possam readequar-se na referência do Espiritismo, tocar a sua vida, dentro da sua cultura, dos seus princípios, dos seus passados, né? Dos seus valores.
e compreendendo tudo isso. E aí é um processo que você respeita a individualidade e a diversidade do planeta inteiro. E não querendo que todo mundo aceite, né, um mesmo culto, e que se não aceitar esse culto, estará condenado, e só quem aceitar esses princípios ou esse culto é que está salvo. Nós precisamos tomar cuidado com isso, para não desvirtuar a proposta inicial do Espiritismo, né? Então, o Herculano falava muito disso, né? E Kardec bateu várias vezes nessa tecla, para que a gente não se perdesse em estrutura de poder, e estrutura de hierarquia, e estrutura de se arrogar aquele que vai ditar as regras externas para a humanidade. Olha só, né? Se a proposta do Cristo é a regra interna, como que, às vezes, nós vamos querer uma estrutura que eu vou ditar a regra de comportamento dentro dos princípios que eu entendi do Espiritismo, agora eu vou sair pregando, doutrinando, né, todo mundo. Eu vou doutrinar espíritos encarnados e desencarnados, né? Então, nós temos que tomar cuidado, que às vezes essas terminologias podem dificultar a nossa compreensão, né? Então, acho que é importante estar atento a isso, né? Para que a gente possa realmente poder colaborar num processo de colaboração, como a Márcia falou, a Elaine, né? Um processo colaborativo, um processo de mútua ajuda, um processo de auxílio, e não um processo de imposição, um processo que tem que ser do jeito que nós estamos falando, e aquela luz interna acaba sendo sufocada por agentes externos. Então, nós vamos tomar muito cuidado com isso. Alguém quer completar alguma coisa? A Glaucia ou o Gilberto chegou também? Boa noite. Tudo bem? Vocês querem completar alguma coisa? Podemos ir. Lorival? Não, só lembrando que é aquilo que o Paulo fala, né? O Paulo Henrique, que o ensino, né, em todas as esferas é heterônoma. Então, é isso que vocês estão falando, né? Quer dizer, isso que ele fala é isso que vocês acabaram de colocar aí. Todas as regras e ensino são heterônomo, né? De fora para dentro. É os outros impor aquilo que nós temos que, como nós devemos ser e agir. O Herculano fala disso também, Elvia. A gente... eu não lembro o livro certinho, mas ele fala mais de um livro. Ele vai falar também disso, ele vai usar a terminologia, a moral exógena e a moral endógena, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado, lembrando, sempre, eu até grifei de vermelho esse último parágrafo, né? Ó, o Espiritismo não proveio de nenhum culto especial a fim de um dia servir como ponto de referência a todos, né? Se bem analisado isso que a gente estava comentando, né, nós vamos chegar a essa conclusão. Nós não precisamos impor o Espiritismo para ninguém, e ele não tem a prerrogativa de ser a religião universal, onde todos têm que abrir mão dos seus princípios, das suas culturas, para aceitar o Espiritismo, né? Então, nós precisamos tomar cuidado, porque é isso que a gente estava falando, né? Senão nós vamos cair num viés de estrutura religiosa, que nós vamos brigar por poder, nós vamos brigar por imposições, por hierarquias, e tudo isso Kardec queria fugir disso, né? Nós precisamos só estar atento a isso para que a gente não caia nesse viés, né? Achando que o Espiritismo é a religião melhor, e quem não está dentro do Espiritismo, a gente às vezes olha até com desdém, né? Olha, né? A nossa religião é uma religião dos mais evoluídos, né? Então, precisamos tomar muito cuidado com isso, que não é a proposta do Espiritismo. Aliás, né,
se ela surgiu para milhões de pessoas, de todas as idades, de todas as condições, em todos os níveis sociais de escala, né? E ainda vem alinhar com a predição do apóstolo, né? Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, né? Vossos jovens e anciões terão sonhos, e continua lá. Então, né, vamos estar atento para que a gente não seja, né, aquele déspota que quer doutrinar todo mundo, né? Nós estamos doutrinando espírito e doutrinando desencarnado e encarnado, né? Que eu estava brincando aqui. E às vezes esquece do processo de apoio, de empatia, de ajuda, independente de credo, de etnia, posição social e assim por diante. No item 46, as duas primeiras revelações, sendo produto de um ensinamento pessoal, foram forçosamente localizadas, isto é, apareceram num só lugar, em torno do qual a ideia se expandiu pouco a pouco. Então, né, Moisés e Jesus foi circunscrita num determinado ponto geográfico, foi concentrada nessa personalidades, né, e foi expandindo, o que era natural, pouco a pouco. Mas foi preciso muitos séculos, continua aqui, até atingir os extremos do mundo, sem tomá-lo por inteiro. A terceira revelação tem isso de particular, pois não estando personificada num só indivíduo, se fez simultaneamente em milhares de pontos distintos, tornados centros ou focos de irradiação. Então, na terceira revelação, cada núcleo que estiver aberto para estudar os conceitos basilares que nós estamos aqui abordando, são focos de irradiação para propagar essa mudança de conceito, trazendo mais do que o espiritismo, né, conceitos espiritualistas, para que a gente possa, destruindo os conceitos materialistas, reformularmos e buscarmos, cada um, né, o arrependimento dos erros e o retorno sincero ao caminho do bem. Então, isso está aberto a todos, independente de voto. Olha, eu dei o voto lá, eu escrevi no livro, fui lá na Unenlar, né, ou a Elvia lá no centro, né, de cada um aqui do centro que frequenta, demos o nome lá, assinamos e agora somos membros de carteirinha do Centro Espírita, então eu já estou garantido com o meu passaporte da mudança e da minha reforma, né? Então, não é bem por aí, né? Então, nós só conseguiremos fazer tudo isso se realmente aplicarmos e irradiarmos todas essas verdades, né? Multiplicando-se como as ondas circulares formadas por diversas pedras lançadas na água. Os raios de sua irradiação se unem pouco a pouco, de tal modo que depois de um tempo acabarão por cobrir a superfície inteira do globo. A espiritualidade, ela usa nesse momento aqui, né, lembrando que nós estamos aqui em 1868, 9, né, que está sendo editada essa obra, nós não tínhamos o conceito de campo, nós não tínhamos o conceito de física quântica. Então, muitas coisas que hoje nós sabemos, não tinha-se essa referência na ciência da época. E a espiritualidade já aponta para conceitos baseados também em Mesmer, quase 80, 90 anos antes de Kardec, né? Fluido cósmico universal, por exemplo, Mesmer já prevê isso, né? Essa hipótese, o espiritismo vem e valida esse conceito. Então, esses conceitos de campo, né, de física quântica,
que é similar a uma onda circular formada por diversas pedras lançadas nas águas, onde tem os raios de suas irradiações, era como eles estavam explicando, depois nós vamos ver isso no capítulo 14, que é os fluidos, como isso se processa. Então, o Espiritismo, ele antecipa, né, todos os conceitos atuais hoje da nossa... Levanta. É tua filha aí, Elvia. Ai, desculpa. Não, fica tranquilo, pode ficar à vontade. Então, é com essa irradiação, é com esse envolvimento, é que vai, vou por dizer, contaminando, né, cada indivíduo, para que cada um possa iluminar o outro, né? Como se fosse a vela mesmo, né? Nós não temos o poder do sol, mas nós temos um poderzinho da luz da vela, como Jesus fala, né? Brilhando a minha luz, quem sabe eu consiga, com os meus atos, meus gestos, minhas condutas, iluminar e acender a vela da minha filha, da minha mãe, do meu pai, daqueles que me circundam, e esses assim por diante. Então, nós temos essa possibilidade, nós temos, eu acho que esse trabalho, essa missão, mesmo que pequenininha, nós damos contas de já poder estar sendo os trabalhadores, né, da seara do Cristo. Eu acho que nesse âmbito, cada decisão nossa, com um propósito firme de fazer a nossa modificação e agir na escolha certa, produzindo atos bons, né, nós vamos propagando e disseminando tudo isso. E assim nós vamos combatendo as coisas que a gente ainda traz de negativismo, de inclinações para desejos mais materialistas, né? De prazeres e desejos mais fisiológicos, né? Só pensando na satisfação da vestimenta do corpo. Então, essa é uma das causas da rápida propagação da doutrina. Se ela houvesse surgido em um só ponto, se fosse obra exclusiva de um só homem, formaria seitas em torno dele, e talvez levasse meio século antes de atingir os limites do país onde começou. Tanto que, após 10 anos, tem fincado o marco de um polo a outro, né? Então, no finalzinho do 46, não sei se alguém quer completar. Tudo bem? Alguém quer ajudar aí? Ou algum ponto que eu não abordei? Podemos seguir? 46. Arthur. Oi, pode falar. Lorival. Eu penso que o Espiritismo pode não ser a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Aceitar a reencarnação, a comunicação, diversos pontos que a gente aceita, provavelmente em breve espaço de tempo, tudo isso será aceito pela maioria. E perfeito, viu, Lorival? E é esse o objetivo que Kardec buscava. É que todos pudessem, dentro dos princípios basilares, compreender para ressignificar os erros ali de cada cultura, de cada povo, de cada segmento moral, vamos dizer assim, né? De cada povo, porque nós vamos ter essa moral e ética, ela é diferente. Se nós formos para o Islã, para o Iraque, para a Índia, para o Japão, para a China. Então, eu vejo muito dessa maneira, viu, Lorival? E eu percebo que a espiritualidade está apontando para isso que você está falando. Então, o Espiritismo, por isso que ele olha o que Kardec fala aqui, ó. Ele vai servir de ponto de referência a todos. Mas ele não vai ser uma imposição de todo mundo aceitar o Espiritismo como tal, deixando todo o seu passado, né? Olha, despreze tudo e agora você virou isso aqui, né? Que a gente tenta sempre fazer um caixotinho, né? Olha, se você cumprir tais e tais requisitos, né? Que nós mesmos vamos
criando regras, você está enquadrado dentro dos princípios espíritas. Né? Então, isso é muito mais abrangente, como você está colocando, né, Lorival? Os princípios que são as leis naturais, que são as leis morais, elas vão servir de referência, que o Espiritismo vem revelar. E eu falo até mais, viu, Lorival, que Kardec espera, não só de ponto de apoio a todos os cultos, mas também à ciência, à filosofia, à conduta do ser humano como um ser integral. Né? O novo homem, e homem aí no termo de humanidade, né? O novo ser humano com essas referências. Então, eu vejo que o Espiritismo ele tem essa premissa. Mas, muitas vezes, a gente inverte um pouco essa lógica e quer fazer uma estrutura de hierarquia de religião. E aí começam as brigas de disputa, né? Porque você tem uma estrutura hierárquica, estrutura de poder, estrutura de dinheiro ali do próprio capital envolvido em tudo isso, né? Você pega a FEB, por exemplo, né? O tamanho do patrimônio, isso vira brigas de interesse, e não é muito bom, né? Então, e isso é um caminho, é um divisor de água, né, Lorival? Porque ou nós vamos para sermos os pontos de referência para que toda a humanidade possa beber numa fonte que é daí a do Consolador prometido, e cada um seguir com livre-arbítrio, ou nós vamos ser outra coisa. Nós vamos ser aquele que está modulando e regrando a conduta de todo mundo. Né? Então, precisamos tomar cuidado. E eu concordo com você, viu, Lorival? Não sei o que os outros pensam. A divergência das outras religiões com o Espiritismo é porque as outras religiões, para agregar, né, seguidores, muitas elas pregam que se as pessoas seguirem aquela religião, elas vão ganhar algo, principalmente material, em troca, né? Então, você segue a minha religião, porque você vai ter isso, isso e aquilo de benefício. E aí o Espiritismo vem e fala que você vai receber em troca aquilo que você, de acordo com as suas atitudes, né? Que ninguém vai te dar nada. Que tudo que você vai alcançar aquilo que você buscar, né? E aí, por isso que eu acredito que há esse distanciamento, né? E o contrário prega, né? Prega não, nos ensinou, né? Que, na verdade, a gente deveria se unir. Mas, como você disse, aí entra todo um jogo de interesses, né? E poder, que acaba dificultando que isso venha a ocorrer. É cultural, é o que a Elaine estava falando no começo, é o processo pedagógico. O processo do Cristo é de colaboração. O processo do Espiritismo é consolo, é conforto, é apoio, né? É suporte, é apontar o caminho, né? E principalmente a liberdade, que o livre-arbítrio, ele está, a única diferença que nós temos, né, no poder do desenvolvimento intelectual, e desenvolvendo o desenvolvimento intelectual, nós desenvolvemos o livre-arbítrio, e através do livre-arbítrio que nós vamos poder fazer a opção de escolha para o bem ou para o mal. Então, o que nos diferencia? A possibilidade de liberdade, de escolher por mim. Então, quem sabe o que é bom para mim? Não é? Tem que ser eu. Então, se eu não tiver essa busca interna para realmente eu compreender pelos meus passos essa revelação, ela acaba sendo só externa, que é o exemplo que a gente deu quando estava falando aqui com a Elaine, da escola. O Newton revelou a lei, né, da gravidade, mas o aluno que não experimentar isso, que ele não descobrir por si mesmo,
você só fica com uma fórmula externa e com pouca aplicabilidade. Agora, quando essa revelação que o Espiritismo está trazendo, como o Lorival colocou, quando ela é internalizada em nós, nós vamos ser o agente de irradiação, que é o termo que eles usam aqui, ó, né? E hoje a física quântica já comprova isso, né? Que a nossa ação da vontade espiritual, né, ela modifica o nosso campo vibratório, nosso e dos outros, né? Então, essa irradiação, né, o Leon Denis ele tem um livro, chama Irradiações Fluídicas, se eu não me engano. E ele vai falar do quê? Ele vai falar do passe, mas ele não chama passe, ele chama irradiações fluídicas. Porque ele vai estar muito mais alinhado, o Leon Denis, com o capítulo 14 aqui dos fluidos, do que, às vezes, algumas propostas mais materialistas do passe. O passe enquanto uma coisa mística, cheia de conceitos nebulosos, e aquela coisa que muito mais de forma. Isso era uma briga do Herculano. O espiritismo não é uma questão de forma, é uma questão de fundo, né? E isso tudo vai ser desenvolvido aqui nessa obra, para que a gente possa estar bem compreendendo e quem sabe, podermos ser nesse ponto de irradiação, né? No item 47, essa circunstância inédita na história das doutrinas dá a ela uma força excepcional e um poder de ação irresistível. De fato, se as perseguem em um ponto, em determinado país, será materialmente impossível persegui-lo em todos os pontos e em todos os países. Para cada lugar que o entravem, 1000 outros florescerá. Além disso, se investem contra ela em um indivíduo, não poderão fazer o mesmo com os espíritos, que são a sua fonte. Olha que bonito esse parágrafo. A fonte do espiritismo são os espíritos. Por isso que a gente brinca que no espiritismo não tem professor, né? Somos todos alunos, porque a fonte, os princípios do espiritismo estão nos espíritos. Não é à toa que Kardec escreve Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. E o Espiritismo, ele qualifica, é o ensinamento fornecido pelos espíritos, né? Não é do ser humano. Então, ela não está investida ou revestida ou entravada em um indivíduo, nem em uma personalidade. E essa é a diferença da terceira revelação. Foi personificado em Moisés, personificado em Jesus, mas no Espiritismo é completamente o contrário, né? E isso é bonito. Então, ora, como os espíritos estão por toda parte e existirão eternamente, mesmo que fosse possível sufocá-los por todo o globo, eles apareceriam novamente a qualquer momento, pois repousam sobre um fato natural. E é impossível extinguir leis da natureza. Então, eu posso até emburrar e brigar com o sol. E eu vou brigar com o sol, vou fazer um monte de trabalho, vou xingar ele, vou fazer, né, um monte de gestos, um monte de forma, um monte de ritos para que o sol não nasça amanhã, né? Eu vou conseguir fazer isso? É isso. Olha o que ele fala. É impossível extinguir leis da natureza. Então, nós não temos que ficar preocupados de defender, né? Assim, olha, o espiritismo, claro que dentro da proposta que nós adotamos, né, nós temos que sempre estar esclarecendo os princípios basilares do espiritismo. Mas nós não precisamos ficar preocupados com a doutrina em si, porque ela não vai se extinguir, né? Não vai ser sufocada em sua totalidade. Pode ter um pontinho de entrave aqui, um pontinho de entrave ali, mas
quem comanda, quem coordena e a sua fonte, ela não está na matéria, ela está nos espíritos. E isso é bonito. Olha que consolador, né? Podemos queimar todos os livros, não vamos perder nada, porque nós vamos ter acesso novamente, né? Hoje é mais fácil da gente entender isso. Está tudo nas nuvens, né? Baixa lá, liga o Wi-Fi e baixa. Então, eu ligo a conexão mediúnica, eu me esforço, me elevo e conecto com o meu anjo da guarda. Então, se eu esquecer de tudo, aonde estão as leis divinas? Na minha consciência. Então, claro que o livro ajuda, as palestras ajudam, os ensinamentos ajudam, mas se eu perder tudo isso, eu não perdi em verdade a possibilidade de estar alinhado com as leis naturais. E isso é muito reconfortante, porque independente do que aconteça comigo, qualquer situação que possa abarcar na minha vida, né, advir daqui para frente, eu tenho, mesmo que eu fique cego, né? Olha, eu gosto de ler. Mesmo que eu fique cego, ainda eu vou conseguir ter alguma conexão. Então, isso eu acho assim, é muito reconfortante essa proposta contra uma proposta dogmática que nós não vamos ficar dormindo esperando o juízo final, ou uma proposta materialista, que a vida acaba e o nada nos espera. Então, eu acho que só esse princípio ajuda bastante para que a gente possa sustentar a nossa vida com dignidade. Então, disso devem se convencer aqueles que sonham com o fim do Espiritismo. Perpetuidade do Espiritismo, Revista Espírita, fevereiro de 1865. Então, quem quiser se aprofundar, lá na Revista Espírita de fevereiro de 1865, vai ter lá um item, Perpetuidade do Espiritismo. Então, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que exemplificar, ser um ponto de irradiação, ser aquela vela acesa que vai, né, com perseverança, com vontade firme, ganhando território, mas sem se preocupar que o Espiritismo não vai se destruir e nada que aconteça vai extingui-lo. Isso é muito bonito. Alguém quer comentar alguma coisa? Está todo mundo quietinho? Ô Arthur, mas assim, na fase que nós estamos, as leis divinas já estão inscritas no nosso inconsciente? Eu questiono porque você um dia colocou que as leis divinas, ela é inscrita, né? Que a gente é criado simples e ignorante sem o conhecimento dessas leis, e conforme nós vamos nascendo, morrendo, renascendo e vivendo, né, as experiências, essas leis são inscritas. Porque se elas já tivessem inscritas no momento da nossa criação, nós não seríamos ignorantes. Não sei se você entendeu o que eu quis colocar. Eu entendi. Todas as leis, assim, na fase que nós estamos, da nossa caminhada, todas essas leis já estão inscritas, você acha, ou você acha que ainda não atingimos um patamar para ter todas inscritas e só algumas, conforme o momento de evolução, estão inscritas? Vamos lá. Nós fomos criados simples e ignorantes. Simples, sem desenvolvimento intelectual. Ignorante, sem desenvolvimento moral. Eles usam lá a terminologia que a nulidade, né? Nulidade intelectual e nulidade moral. Conforme nós vamos avançando, Elvia, nós vamos desenvolvendo primeiro a inteligência, né? E a espiritualidade é assim que funciona. Quando você desenvolve a inteligência por experimentação, então,
nós estamos lá na primeira encarnação, né? Eles falam que não é nem na primeira e nem na segunda encarnação que vamos desenvolver a inteligência e o senso moral, mas talvez da 100ª ou a 1000ª, que nós, já no reino humano, vamos ter a possibilidade do livre-arbítrio no sentido de responsabilidade do ato. E eles vão desenvolvendo isso, né, nesse contexto. O que eles estão falando lá? Se nós nascemos simples, nós nascemos sem desenvolvimento intelectual. Conforme nós vamos vivendo na matéria, os nossos instintos vão nos inclinando à busca. Então, eu tenho fome, eu vou ter a inclinação de buscar alimentação. Eu tenho sede, eu vou buscar a inclinação da bebida. E assim por diante, eu vou sendo inclinado na matéria, forçando a busca daquele complemento para o equilíbrio do fisiológico. Quando eu experimento isso, né, que eu vou fazendo a inclinação e a busca, todos nós, em qualquer fase, em qualquer época que nós estivermos, nós vamos ter e aí é que a lei está na nossa consciência, né? Que é uma figura de linguagem, porque a consciência não é o espírito, né? Mas o que acontece? Se eu escolho, né, uma coisa boa ou uma coisa ruim, eu vou analisar aquele ato, eu vou analisar o que aconteceu comigo, qual que é o reflexo daquilo, e vou sentir se aquilo é bom para o meu corpo, para a fisiologia, e vou começar a perceber se aquele ato ele vai ter um desdobramento de bom ou mal já na parte espiritual. Quando eu começo a desenvolver o senso moral, né, que aí o simples é o desenvolvimento intelectual. A ignorância é a ignorância do bem e do mal. Quando eu vou tendo a condição de, repetidas vezes, eu fazendo esse ato e vou percebendo que esse ato ele me compromete ou compromete o meu semelhante, eu tenho um despertar, e eles falam disso, que nós temos esse despertar, essa sensação do espírito, que eles vão enquadrar em felicidade e infelicidade. Então, quando eu faço um gesto bom, independente do meu grau evolutivo, eu vou perceber, eu vou ter a percepção no espírito que eu estou no caminho certo, porque eu vou ter uma satisfação, um gozo, uma felicidade. Quando eu faço um ato mal, eu vou ter uma infelicidade. Eu não vou, vai acontecer alguma coisa comigo que eu sei que eu não estou no caminho certo. Por isso que a espiritualidade vai falar, é possível ser feliz aqui na Terra, no mundo de prova e expiação? E a resposta deles é sim, porque nós temos a condição, mesmo de não atingir a perfeição. Eu ignoro muitas coisas moralmente e também não sei muita coisa intelectualmente. Mas o que eu já sei, já é possível para que eu faça a escolha correta. Porque eles vão falar assim, é necessário, Kardec vai perguntar, é obrigatório, necessário na evolução o espírito passar pela fieira do mal? Olha o que eles vão responder. Pela fieira do mal, não, mas pela da ignorância. E a ignorância está atrelado ao desenvolvimento moral. O desenvolvimento moral aqui é a escolha do bem e do mal. Quando Jesus vai ser crucificado, ele vai erguer aos olhos ao Pai e vai falar, perdoai-vos, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E aí ele está falando desse lado do desenvolvimento, que é o desenvolvimento do bem e do mal. Então, Emmanuel vai falar disso. Muitas pessoas agem por modo de rebanho, por ignorância.
muito mais do que por maldade, por ser perverso, aquele renitente do mal. Inclusive, é uma coisa que me chocou bastante, chocou assim, no bom sentido, que no planeta Terra, poucos são aqueles empedernidos mesmo, aqueles renitentes do mal, que eles estão convictos, com a vontade firme, na palavra do própria espiritualidade, né? O que nós qualificamos como o diabo é aquele ser que imperfeito, e ele só é imperfeito, como nós lemos lá no item 30, né? Ele é só imperfeito porque ele escolhe voluntariamente e reiteradamente em agir no mal. Então, Elvio, assim, essa lei que está na nossa consciência, ela não está revelada em sua totalidade, mas eu tenho a conexão com o divino, e cada gesto e cada ação, eu tenho a condição de fazer a escolha inclinada para o bem. Não sou forçado a criar hábitos viciosos. Eu não sou obrigado a gerar desarmonia, né? Ou, na palavra da espiritualidade aqui, construir imperfeições. Eu não sou obrigado, porque se eu fizer isso, eu estou passando para o rebelde, para o filho rebelde, aquele que está fora das leis naturais. Ele é o contrário, porque o diabo ali é o adversário das leis naturais. Deus está inclinando para que a gente ache a coisa correta, e eu estou forçando, porque aquilo está me dando algum prazer, né? E aquilo me move para o lado errado. Quando eu faço isso, eu desarmonizo. Quando eu desarmonizo, eu sou responsável, principalmente quando eu estou consciente. E quando eu não estou consciente, eu só estou fazendo um ato de escolha. Então, um ato errado, ele não é um castigo, ele não é punitivo, e eu nem sou responsável por aquilo. Eu só passo a ser responsável por aquilo quando eu faço aquilo. Eu já conheço, já experimentei, e já estou fazendo consciente aquele ato, sabendo que aquilo está errado. Aí é que começa, na palavra da espiritualidade, a responsabilidade pelo ato. E se eu continuo escolhendo errado, eu vou construindo a minha infelicidade. E olha o que é bonito que eles vão falar. Quando cessa do espírito ser infeliz? Quando ele para de agir no mal. Ou, na palavra de Kardec, quando ele se arrepende. Arrependimento e um retorno sincero ao bem. Porque quando você se arrepende, você freia aquele impulso, você já para aquela intenção. Eu vou dar o exemplo da droga, que eu acho que é mais fácil. Se eu tiver ali debaixo da ponte usando crack, aquele inferno fisiológico, ambiental, daquele convívio de todo mundo, eu estou vivendo aquele inferno. Se eu falo assim, não aguento mais isso aí. Olha, lá na casa do meu pai, eu tinha café da manhã, eu me servia de tudo. E eu escolhi pegar toda a herança dele e vim aqui, gastei tudo, e estou aqui nessa vida, aqui quase que comendo com os porcos. Mas se eu me arrepender, olha, na palavra de Jesus, se eu cair em si e me erguer, eu já saio, nesse momento, eu já paro com aquele inferno local, porque eu vou aceitar uma ajuda. Eu resolvi todos os meus problemas? Não, porque eu tenho retorno. Eu tenho que levantar, na parábola do filho pródigo, ele se arrepende, ele cai em si. Só que resolveu? Não, ele volta. Ele volta para a seara do Pai. E nós vamos ter que fazer esse caminho, que é o retorno sincero ao bem. Então, nós estávamos no bem. Por isso que o Espiritismo pede e prega, né, e está quase ali que implorando para nós, é o diálogo com o padre, lá no que é o Espiritismo. Né? Olha, o Kardec vai falar, o que o Espiritismo quer, padre, não é a briga com a igreja, não é nada disso, não é dogma, não é criar nada, é o arrependimento e o retorno sincero do ser humano, para que ele viva o bem na sua plenitude, em qualquer estágio evolutivo. E isso que é bonito, porque eu não preciso ser o Cristo para ser feliz.
Eu não preciso ser o Chico Xavier para ser feliz. Eu posso ser feliz agora. Só que para isso eu preciso de vontade firme. Parar de mentir para mim mesmo, fazer o movimento de arrependimento do que eu estou inclinando para o mal, né? Muito menos culpa na vida e trabalhar para o bem. Então, o que eu estou me alongando, Elvio, mas só para tentar esclarecer, essa lei na consciência, pelo que eu entendi, eu vejo que é dessa maneira. Então, nós temos cada um com um grau, porque conforme nós vamos evoluindo, o nosso raio de entendimento intelectual aumenta e a nossa possibilidade de ação, de livre-arbítrio, ela aumenta, porque eu já tenho mais variáveis para poder analisar, e a minha responsabilidade também aumenta. Só que a minha aproximação com o Criador também aumenta. Então, cada vez mais, eu vou tendo chance de fazer coisas melhores, maiores, mais abrangentes, irradiando para mais gente, quando eu der conta de resolver os meus problemas. Então, eu posso ajudar uma pessoa a parar de beber? Eu posso. Quando? Quando eu fizer isso na minha vida. Porque senão eu não tenho moral nenhuma para fazer. É o que o Gandhi lá, o menininho, né? Tem a história que o menininho foi falar lá, a mãe foi desesperada que o menininho estava com processo de diabetes e foi lá pedir para o Gandhi, falou, olha, fala para o meu filho não comer açúcar. E aquela fila imensa. E a mãe fica lá, não sei quantas horas, esperando, chega lá, o Gandhi fala assim, olha, volta daqui 2 semanas. Ou 1 mês, eu não lembro a história direito. Aí a mãe não entende nada. E aí ele volta, a mãe volta, fica na fila de novo. Aí ele vai falar assim, olha, filho, não coma açúcar, que açúcar faz mal. Estou resumindo bem. Aí a mãe fica assim, fala assim, olha, eu não podia falar antes, porque antes eu também estava ali com aquele desejo. Então, a influência, né, nós só vamos poder envolver, e aí que é legal, né, porque nós não vamos doutrinar ninguém. Essa palavra de doutrinar espírito, doutrinar minha filha, doutrinar minha mulher, como o Lorival estava colocando, né, eu vou envolvê-los pelo meu exemplo. Eu vou ser aquela luz que vai impactar e soerguer aquele próximo pelo meu amor que eu consegui irradiar, pela minha paz que eu consegui irradiar, por essa fonte que eu já estou dando conta, mesmo que pouquinho, de já ir implantando na minha vida. Então, eu vejo que essa lei na consciência, ela é uma busca incessante e está aberta a todos nós. Não importa o grau de instrução, a etnia que nós somos, se temos braço, se não temos braço, se temos cabelo, se somos gordinhos, se somos magrinhos, isso é atributo do espírito. Por isso que consciência aí é mais... Não é consciência, a gente fica muito assim... Hoje a filosofia é o estudo da mente, né? Achando que tem alguns neurônios que sabem o que... Não, eu vejo que... Eu fico com a questão 799 do Livro dos Espíritos. Nós temos que destruir o materialismo. Esses conceitos materialistas, se a gente for inclinando para isso... É o que você falou, nós vamos criar órgão no perispírito, cérebro no perispírito, sexo no perispírito, gravidez no plano espiritual, aí vai virar um rolo que nós vamos estar desvirtuando os princípios basilares. Não sei se é isso, vocês querem completar, concorda também, é como eu compreendi até onde eu cheguei, né? Tá bom, é isso mesmo. 47 agora? Nem lembro mais. Essa aqui nós já lemos, né? Que horas são? Falta 15 minutos. 48. Entretanto, esses centros disseminados poderiam permanecer irradiando por longo tempo isolados uns dos outros, por alguns estarem confinados em países distantes. Era necessário, entre eles, um traço de ligação que colocasse em comunicação de pensamento seus irmãos em crença, ensinando o que ocorria à distância. Esse traço de união, que teria faltado ao espiritismo na antiguidade,
hoje se encontra nas publicações que vão a todos os lugares, condensando de forma única, concisa e metódica o ensinamento dado em toda parte, de diferentes formas, em diversas línguas. O que Kardec está falando aqui? O Espiritismo, ele começou nos Estados Unidos, um tempo antes, né? Com as batidas. Então, isso foi divulgado e chegou até na época de Kardec pelos teatros, né, que eram as mesas girantes, mesas falantes. Então, você tinha fenômenos, né, fenômenos de transporte, fenômenos de movimentação, fenômenos de sons. Isso não deu unidade, isso não deu consistência, não tinha um traço de união, não tinha uma moral ali, só tinha um teatro, só tinha fenômenos maravilhosos. Com o Espiritismo na França, quando Kardec vai traçar tudo isso para a proposta filosófica, científica e de cunho moral, ele está fazendo toda essa ligação que era diferente do espiritismo na antiguidade. Por isso que ele está falando aqui, mas tinha espiritismo na antiguidade? Tinha. Tinha lá nos Estados Unidos. E muitas terminologias já eram faladas lá nos Estados Unidos. Então, se você pegar a publicação lá nos Estados Unidos, na época, você vai, às vezes nós vamos se surpreender, podemos fazer um estudo paralelo aqui, de quantas terminologias já tinham, que também depois Kardec acabou utilizando, porque ele já tinha alguns conceitos lá. Então, quando ele está remetendo aqui, é só para lembrar, o Espiritismo não nasceu só com Kardec, ele começa a ter os seus traços filosóficos, científicos e de desenvolvimento moral com Kardec. Mas ele começou esses movimentos em vários pontos do globo, né? Esses fenômenos. Então, ele começou antes, né? Então, mas ele só foi ter um traço de união com Kardec, com a Revista Espírita, principalmente, que aí ele conseguiu diálogo com mais de 1000 centros na época, né? Imagina, em 1858, 1159, você lançar uma revista espírita e está circulando isso, chegando no Brasil, chegando na Rússia, chegando nos Estados Unidos, né? É uma coisa para a gente pensar, né? Ele teve contato com mais de 1000 centros ao mesmo tempo, né? Era uma pilha de comunicação que chegava. As duas primeiras revelações apenas poderiam ser o resultado de um ensino direto. Deviam se impor pela fé, mediante a autoridade da palavra de seu mestre, pois os homens não estavam avançados para cooperar em sua elaboração. Olha que bonito. Quando Kardec vai falar assim, olha, no Espiritismo nós temos a revelação dos Espíritos, que vão nos abrir a possibilidade da investigação científica do plano espiritual, com as comunicações, o estudo do perispírito e assim por diante. Mas nós temos o trabalho do homem. O homem no Espiritismo não está liberado de ser um agente ativo, de ter que se esforçar, de ter que buscar, de ter que desenvolver para poder ser um colaborador, um cooperador da doutrina. Agora, nas duas primeiras revelações, esse ensino ele foi direto e imposto pela fé, mediante a autoridade de um ser encarnado, né? No caso ali, Moisés e Jesus. Por que isso? Porque era um período que precisaria ser assim, então precisaria ter ali aquela coisa vindo, né? E qualificando essas imposições, essa postura. O Cristo já tira isso um pouco, né? Ele já aponta para um outro cenário. Entretanto, observa-se entre elas uma sensível diferença. Olha aqui que Kardec vai colocar. Devido ao progresso dos costumes e das ideias, mesmo tendo sido feitas para o mesmo povo
e no mesmo meio. Então, o que ele está falando? Entre Moisés e Jesus, foi para o mesmo povo, pelo mesmo processo de costume ali, quase que as mesmas ideias, né? Mesmo sendo ali 1.800 anos de diferença, de intervalo aproximadamente, né? Ela foi quase que na mesma região, então ela veio. Mas o que ele fala aqui? Olha, a doutrina de Moisés é absoluta, despótica, não admite discussões e se impõe a todo o povo pela força, que é o que nós comentamos. Nós temos 10 mandamentos, mas nós temos 613 códigos de conduta que Moisés impôs, e tem que ser desse jeito. Não tinha discussão, né? A de Jesus é essencialmente conselheira, é livremente aceita e só se impõe pela persuasão. Ela se impõe pela persuasão de todo o ensinamento do Cristo, pelas suas curas, né? pelo seu jeito de proceder. Então, ele persuadiu ali por palavras, presença, curas e assim por diante. Foi contestada com o seu fundador ainda vivo, pois se interessava por debater com seus adversários. Então, ele vinha persuadindo, olha, tentando buscar a lógica, a razão, para que aquilo lá, olha, eu estou fazendo isso, está ligado com isso, olha, esse ensinamento aqui do Antigo Testamento. Então, todas aquelas conversas, né? Olha, em verdade vos digo, o reino do céu é semelhante a, né? 2 pontos. Então, ele vai dando um cenário para que a gente possa, por comparação das coisas do cotidiano, compreender as coisas do cosmo, dessas leis universais, do divino. Então, ele foi persuadindo com todos esses elementos falados e não falados, né? Porque muito dos ensinamentos do Cristo está no silêncio também, que nós precisamos, ao ler as obras, também ver o que está ali, né, no silêncio, o que não foi dito. É um trabalho um pouquinho mais profundo na hora de estar voltando nos evangelhos, né? A terceira revelação chega numa época de emancipação e maturidade intelectual. Tá vendo, Elvia? O primeiro, Moisés, né? Nós estávamos mais embrutecidos, a humanidade. Lá com Cristo já dava para abrir um diálogo de comparação ali, bem rudimentar. Agora, na terceira revelação, com essa maturidade intelectual, né, com essa emancipação, quando a inteligência já desenvolvida, olha que bonito, quando a inteligência já desenvolvida, nós vamos dar conta agora de completar o desenvolvimento moral, né, que é a ignorância. Então, essa ignorância, que é o desenvolvimento moral, ela agora nós já damos conta de ir impondo ela na nossa vida e ganhando musculatura, né? Acelerando o nosso processo evolutivo. Não se reduz a um papel passivo. Nada aceita às cegas, mas quer ver aonde o conduz, compreender o porquê e como de cada coisa. Por isso, ela devia ser, ao mesmo tempo, o resultado de um ensinamento e o fruto do trabalho, da investigação e do livre exame. Então, no Espiritismo, não é um papel passivo. E isso nós precisamos bem compreender. Porque, às vezes, a gente quer ir nas casas espíritas, senta com passividade, que é o que a Elaine falou, né? Nós estamos acostumados. Vai lá, então eu sentei, eu escuto o palestrante, eu recebo a graça, eu recebo o passe, eu recebo a água fluidificada, eu recebo os bons fluidos, eu ponho o nome no livro lá, né, e também estou recebendo as orações. Esse é um papel passivo. E é isso que o Espiritismo não quer, porque nós já temos a inteligência desenvolvida, né? A maturidade intelectual. Então,
Por isso, olha aqui, no amarelinho aqui, por isso, ao mesmo tempo, é o resultado de um ensinamento e o fruto do trabalho, da investigação e do livre exame. Né? Livre exame. Então, a Márcia vai ter que ler, compreender, ela vai ter que revelar por ela mesma as revelações que o Espiritismo está trazendo. Porque aí a fé é dela, não é minha. Ah, eu acredito no Espírito porque a Gláucia falou. Olha, eu acredito em tal coisa porque a Elaine falou. Eu acredito... Aí, a fé não é uma construção interna. Eu estou embasado no outro. Então, isso é muito frágil. Então, essa revelação toda, nós vamos ter que interiorizar tudo isso. E isso não é do dia para a noite. É fruto do trabalho, da investigação e do livre exame. Então, nós vamos ter que construir isso, cada um, né? Não é um acaso, né, Arthur, que Kardec conseguiu toda essa revelação. Ele era um homem que pensava, ele se recusa a dar aula em uma escola, porque ele tinha que passar um ideal de pensamento que não era dele, que ele não acreditava, né? E ele abre mão disso, de um salário, porque ele era um livre pensador, ele não acreditava somente no que via, ele era de pesquisar e comprovar. Então, não é acaso também que ele foi escolhido pela espiritualidade, né? O Elaine, você está falando, eu tenho um livro de Pestalozzi aqui, e você sabe o que eu achei lá nesse livro? Pestalozzi está propondo a moral autônoma, e o Pestalozzi usa esse termo. O Herculano vai usar a moral exógena e endógena, né? Mas o Pestalozzi, ele vai usar a moral autônoma. E lá no filme fica muito claro, né? Quem assistiu o filme de Kardec, a briga dele era justamente isso, porque ele estava ali, como o Pestalozzi queria, tirando de cada um o livre exame, né? Que ele pudesse escolher, fazer as escolhas por dentro, com autonomia, né? E esse termo autonomia, quem usa isso é o Pestalozzi. Tá lá, eu tenho aqui, eu fiquei assim, bem bacana. E o Kardec, ele vai buscar isso, ele vai buscar assim, olha, nós precisamos deixar de ser um ser passivo e ser um ser ativo, que nós possamos fazer a livre escolha, o livre exame e fazer isso com liberdade. Então, aquele processo lá, liberdade, igualdade e fraternidade, na época de Kardec, ela era espiritualista, esses conceitos. Ele não era materialista. Que queria... E todos esses princípios estavam embasados na autonomia, mesmo como Pestalozzi estava propondo, do ser. O ser que tinha que eclodir. E é muito bonito isso, né? Então, nós só vamos conseguir isso com trabalho, com investigação, com livre exame. A minha atitude, o meu pensamento é o que vai me direcionar, né? Cada um segundo as suas obras. O que eu fizer é meu, né? O que eu pensar é meu, é o que me conduz. E só fecha o Espiritismo se for com esse jeito. Por isso que no final do Livro dos Espíritos, o Kardec vai colocar lá, né? A própria espiritualidade, o Espiritismo tem uma moral. E essa moral do Espiritismo é a moral do Cristo. E às vezes, se você lê superficialmente, e tem um espírito, eu não sei se é Erasto, me chamou muito a atenção, ele falou assim, olha, todo problema, Kardec, ele vai falar, que não se compreendeu a questão do bem e do mal. E ele ele volta nas questões do Livro dos Espíritos lá para trás. E a hora que você vai nos ensaios, você vai pegar o texto, ele está apontando que lá no final da obra do Livro dos Espíritos, aquela questão do bem e do mal ali ainda não estava resolvida, né? Pelas perguntas, pelo jeito que estava chegando. Então, isso é muito interessante, porque Kardec vai concluir a questão do bem e do mal na obra do Céu e Inferno. Né? Olha o tempo que ele levou para construir conceitos. Né? Então, as próprias curas de Jesus, né, ele só vai finalizar no capítulo 15 dessa obra, que ele vai concluir algumas coisas, e algumas coisas ele vai deixar em aberto. Né?
Então, por isso que é um trabalho de investigação. Nós vamos ver, se a gente conseguir ler a obra de Kardec, nós vamos ver a evolução do pensamento de Kardec, que ele também vai compreendendo e ele vai fechando conceitos, e ele vai ressignificando, né? Ele vai utilizando também as terminologias e a ciência da época para poder ir dialogando com a espiritualidade e compreendendo. Tem uma questão lá no Livro dos Médiuns, acho que é lá no 17, capítulo 17, o próprio Espírito fala, olha, não compreendeste bem ainda uma lei. E aí ele explica a lei, que é o movimento da cesta. Né? Olha como que a coisa... Né? Uhum. Então, e a ciência não para de evoluir nunca, né? E ele é um cientista, foi um, né? E a nossa doutrina, o espiritismo, é também uma ciência. Então, os conceitos podem ainda mudar, né? E lógico que temos a base da doutrina para ver nas mudanças se esses conceitos se enquadram, né, nos caracteres. E aí, no livre-exame, né? É o livre-exame. Então, nós temos Isso. Olha, é isso aí. Nós estamos dando a base, que é os caracteres da revelação espírita. Aqui está falando um conceito. A gente faz o livre-exame e aplica como nós quisermos, né? É isso aí. Então, só para... Já deu 9 horas aqui, eu só vou ler rapidinho aqui. Os espíritos ensinam somente o necessário para colocar o homem no caminho da verdade. Olha, eles não dão todo pronto. Eu acho que a gente podia retomar isso aqui semana que vem, né? Porque eu acho que tem coisa interessante aqui. Vamos parar por aqui e aí a gente retoma. Senão, só para cumprir o horário, né? Vou parar de apresentar. Ok? Alguém quer fazer a prece? Deixa eu parar de gravar.